Muito boa tarde, meus amores. Fala, minha gente. Nós estávamos ali atrás dizendo assim, vai, Aleixo, entre você, dá boa tarde primeiro. É sempre a gente, Aí vai você. Aí eu falei, vamos ficar quieto, deixar ele falar. Ele também ficou quieto. Ele é teimoso. Boa tarde, tarde. queridos. Muito bom estar com vocês por aqui. Tudo bem, Abinal? Graças a Deus. Como você tá? Tô bem. Tudo bem, vamos apresentar hoje o programa aqui juntinhos, Virou né? do modo ignorante. Ai, você tá aí? O boa tarde é pra você que tá em casa aí. Muito boa tarde. Ó, existe uma diferença entre teimoso e convicto, viu? Pra eles, pra gente não precisa. É, claro. Pra Então. você eu já dei, almocei junto com vocês. É verdade, né? Já foi boa tarde pra gente. Não quero conversa mais. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Afeto, carinho, amor. A resposta do afeto do ponto de vista da saúde mental, cerebral. Como é que o cérebro responde às palavras carinhosas, afetuosas? Os boas tardes pros amigos. A Pois é. resiliência. Boa tarde, errei o plural. Resiliência também. A capacidade de superar. Superar desafios e maus tratos. Maus Minha tratos. gente, minha gente, quem vai conversar com a gente hoje aqui, tirar suas dúvidas, as nossas dúvidas também, que podem surgir ao longo do programa, é ela, que é escritora, palestrante, mestre em psicologia social, Michele Vasconcelos, está com a gente por aqui para nos ajudar com esse tema também, tirar as suas dúvidas, que você vai interagir com a gente, né? Quer participar com a gente falando sobre benefícios do afeto, como tem sido o afeto aí entre família, amigos, mas saindo desse círculo aqui de família e amigos. Afeto com aqueles que você não conhece, com aqueles que às vezes a gente passa pela rua, mal percebe alguém que está ali sentadinho num canto e tal. Como é que anda esse afeto aí também? Vamos falar sobre isso. Boa tarde, Lucas, que também estará conosco no hashtag. Muito bom falar com você, Lucas, e receber esse seu boa tarde sincero. Muito boa tarde. Eu queria só começar falando que eu, logo no comecinho, eu fiquei assistindo a reunião de condomínio aqui. Falei, Aleixo, começa, dá boa tarde assim pra gente. A reunião de condomínio começou cedo. Aí, eu falei, se eu conheço o Aleixo, Ele vai ficar só de quieto. você falar, ele não vai dar o boa tarde. Eu falei, vamos ver aqui. Tem que pedir com carinho, né? Pedir com amor, com afeto, né? Seria muito bom, vai lá, eu não vou falar nada. Eu tô aqui na resistência. Ai, mas não é bom ganhar. Se não ganhar afeto, ganha Ibope. Estamos falando sobre isso até agora. Muito bom, muito bom. Pessoal, boa tarde pra você também de casa que tá com a gente. Eu vou falar sobre uma das notícias, sobre o Porto de Porto Alegre, que ele voltou a funcionar com 100% da sua capacidade. Ele estava com voos domésticos, né? E agora passa também a ter voos internacionais. Eu não sei se você lembra, eu cheguei a comentar aqui no hashtag sobre dois astronautas que estão no espaço e teve que adiar um pouco da volta deles. Tinha uma data marcada até então para fevereiro do ano que vem. Só que vai demorar um pouquinho mais. Nós já deu uma A princípio seriam comunicada aí. 6 meses, eu lembro, foi comentado, mas Vai ter um tiveram tempinho a mais mudanças. que eles vão ficar por lá. E aí? Lembrando que era para ficar coisa de uma semana só. Missão Pobrezinho. inicial. Tomara que eles voltem logo pra Terra, pra eles ganharem muito afeto, muito amor. Dessas coisas que nós vamos falar por aqui. A gente faz aquela pausa breve e já voltamos com você. O seu Entre Família já começou. Bora lá, minha gente. Perguntinha do dia para você interagir, participar com a gente por aqui, mandando aí no 12983150249. QR Code já está aparecendo aqui, ó, no cantinho da sua tela, para você abrir a câmera do seu celular, aproximar, vai aparecer a mensagem ali te direcionando, né, para o nosso WhatsApp e pronto, manda aí sua interação. E a pergunta, Darleide? Como é que você demonstra afeto no dia a dia? E como é que você gosta que as pessoas demonstrem afeto com você? Aquele carinho, aquele amor expresso, como é que você dá e como é que você recebe? Ai, como vai ser um programa fofo. Você viu pela abertura, fofo, uma delícia. Conta pra gente no 983-1502-49. Um momento Não é, que eu não Robson? tava, foi tão fofo assim. Mas com esse tema? Imagina, aquela abertura foi própria Própria, para né? falar de amor e Bem afeto. isso. É, porque o verdadeiro amor, ele também se expressa no silêncio. Boa. Por isso que nós dois entramos em silêncio também. Todo mundo amando muito. Tanto amor que nenhuma palavra do mundo era suficiente Imagina, eu para acho que em expressar. casa alguém diz assim, "Ih, eles entraram sem som. Menino, me dá aqui." Pera aí, aumenta o volume aí, cadê? Não é só a TV que tá com problema. É a Darley. Ela tá com problema. Não tem nada de errado com sua TV. Não precisa chamar o técnico. O problema tá aqui. Mas já tá resolvido também. Quando e o Pedro fala de Paulo, não é de Paulo que Pedro está falando, é de Pedro mesmo. Eu tô tentando entender aqui, né?
Pedro Paulo, Como é que Paulo, é? Pedro, Não, Paulo, chama a vinheta Paulo, que é Pedro. melhor. Aí quem sabe no intervalo eu te explico. De novo, como no primeiro bloco, tem um recurso que salva a amizade, que é chamar o Lucas. Eu quero ver qual vai ser o problema quando o Lucas não estiver aqui. Mas antes mesmo de começar o hashtag, tem uma coisa da pergunta do dia que eu queria que você falasse. Como que o afeto, ou a resposta que você dá ao afeto, influencia no seu dia a dia? Você já se viu fazer alguma coisa diferente? Ou se viu influenciado por causa do afeto que você recebeu ou não recebeu? De repente você viu assim, eu estou fazendo isso por causa... Já consegui identificar? Manda pra gente também. A gente começa agora, nesse bloco, com o hashtag, depois eu vinheta. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar com voos internacionais e essa retomada conclui aí 100% da sua capacidade. Vai funcionar 24 horas por dia, utilizando toda a pista de pousos e decolagens. Ele estava fechado já por 7 meses depois das enchentes no Rio Grande do Sul. E lá em outubro, a pista chegou a ser parcialmente reaberta, com pousos, só que utilizando apenas a metade da pista, então era utilizada para voos domésticos. Mas além de voos internacionais que voltam a acontecer, os voos para Salvador e Recife também serão retomados. Com a liberação total, o aeroporto terá 13 rotas nacionais e 5 internacionais. O primeiro voo internacional está previsto para amanhã, no caso na madrugada de amanhã, vindo do Panamá. Ao todo, serão 3 voos semanais ligando Porto Alegre ao Panamá e mais 60 destinos nas Américas. E em janeiro também serão retomados voos para Lima, no Peru, e para Santiago, no Chile. E falando sobre voos, eu não sei se você lembra que a gente falou um pouquinho sobre os astronautas, uma história sobre isso, que eles foram para o espaço, ficaram por um tempo por lá. Até então a viagem era para durar coisa de uma semana, só que precisou ficar um tempo a mais. A NASA divulgou uma nota dizendo que vai precisar ficar um pouco a mais. Até então está previsto para no final de fevereiro ali do ano que vem, em 2025, eles voltarem. Mas está previsto agora no final de março ou até mesmo em abril para isso acontecer. Só para a gente poder retomar um pouquinho, ver o que aconteceu logo lá no início, a cápsula que os trariam de volta para a Terra teve um certo problema, voltou sua cápsula para cá e uma outra equipe estava prevista para ir buscá-los, para voltar. Só que isso está sendo adiado, então não vai acontecer por agora. Então vão ficar um tempo a mais ali no espaço por enquanto. Era para acontecer durante uma semana, vai tomar um pouquinho mais de tempo com relação a isso. Questão de mantimentos, acredito que claro, eles devem ter suprimentos, né, a mais, mas a preocupação bate não só em relação ao suprimento que tem, né, mas até mesmo essa questão do afeto, pessoas para se comunicar mais, então só os dois ali, né, por um bom tempo, e aí sem essa previsão ao certo, né, de quando vão voltar. Tem que ter um psicológico, claro, que eles já são preparados para muitas coisas, né? Mas imprevistos como não dá pra esses... ultrapassar a humanidade. Sim. E uma outra notícia Já não quero ir mais. Não quer mais? Ah, não. Já tem maneiras de a gente viver no mundo da lua por aqui mesmo. Sem sair de casa ou do trabalho. Dá um ponto da sua experiência, né? Paga até menos por isso. Sim. Pessoal, vou falar sobre leitura agora. Santa Catarina é o estado com mais pessoas que se declararam leitoras. Isso segundo a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada hoje. A média brasileira é de 47%. A região sul é a única das 5 regiões brasileiras onde há uma maioria de leitores na população. Atualmente, 53% dos moradores desses 3 estados leu um total ou parcialmente pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Só que é necessário uma certa atenção, porque essa pesquisa, o dado é de acordo com 5 pontos percentuais menor que na última edição da pesquisa. Os dados ainda apontam que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos últimos 3 meses, no caso, os meses anteriores. A primeira vez na história que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não lê livro. Aqui na tela, inclusive, quero compartilhar com vocês um gráfico mostrando por regiões como é que está funcionando cada lugar
o percentual de leitores. A gente tem uma relevância aqui de 2019 para 2024, a comparação. Aqui ele listou todos os estados, como é que está funcionando cada um, e aqui a gente vê Santa Catarina com 64%. E aqui ele também colocou a parcial por cada região, vindo do sul, aqui para o sudeste, nordeste, colocando. Aí se vê essa diferencial de 2019 para 58% e 2024, 53%. A pesquisa também está aqui no telão, para quem quiser achar aí a sua região. Olha, o Ceará tá bem. Região sul do Tá Brasil. bem, boa colocação. Na pesquisa, inclusive, falaram sobre isso, sobre o Ceará, sobre as 54. pesquisas por lá também, o retrato por lá. Santa Catarina 64, né? É. Legal. Cadê São Paulo ali? Paraná, São Paulo 47. Aqui, ó, Puxa, São Paulo. Rio Grande do Norte, pelo jeito, é o que está com menos, né? 33, Rio Grande do Norte. Essa é uma pesquisa bem relevante porque aqui eu trouxe só esse recorte falando sobre Santa Catarina com 64%, mas no próprio site, na própria pesquisa Retratos da Leitura, ela traz outros dados com relação a isso, a essa pesquisa fazendo de 2019 a 2024. Ali ela acaba listando do porquê que as pessoas procuram a leitura, se aceitam recomendações e que tipo de livro elas estão tendo acesso. Inclusive, a Bíblia segue sendo em primeiro lugar. E um dos autores que eles colocaram ali, as pesquisas, Ellen White também entra nessa lista como um dos livros, uma das autoras, e o Grande Conflito também nessa lista como um dos livros mais lidos. Há muitas coisas que os números trazem para a nossa reflexão. Tradicionalmente, se a gente for pensar, uma reforma protestante ela está diretamente relacionada à leitura. A história da reforma é a história de acesso a um texto e leitura. Então, uma tradição protestante ela tem necessariamente que trazer para a superfície leitura de volta. Quando a gente tem uma ascensão do protestantismo, ou de aquilo que um dia que é classificado como protestantismo, e a leitura não está acompanhando a ascensão, alguma coisa de muito sério precisa estar acontecendo. Há um rompimento do que foi chamado uma tradição de uma reforma protestante com a base da reforma. Lutero leu e trouxe acesso à leitura. E isso é uma coisa muito importante. A outra a gente tem números de desigualdade que vão influenciar. Por que São Paulo, que tem indicadores econômicos muito fortes, de um diferencial brutal do restante do país, tem números de leitura mais baixos? A gente tem uma superpopulação e um nível de desigualdade muito grande. É bom para a gente pensar. Algumas pessoas que deveriam estar lendo, estão lendo. Nem todo mundo não está lendo. Então, a falta de leitura de uma maneira maciça, ela acentua as desigualdades, porque você vai diminuindo cada vez mais os acessos. O que a gente precisa voltar a pensar leitura é cultura. Então, eu vou fazer uma pesquisa hoje, não vou fazer nenhuma ação afirmativa forte sobre leitura, os próximos números não vão crescer naturalmente. Leitura é cultura. Por exemplo, as pessoas estão tendo acesso a livros de uma maneira maciça, de visibilidade. Crianças precisam não apenas ser estimuladas a ler, mas elas precisam ter livros à vista, o tempo todo. Livro no Brasil, ele é mais barato que em muitos outros países. Mas, para um país onde as pessoas têm uma renda muito baixa, pagar 20, 30, 40, 50 reais não é uma coisa pouca. Porque livros bons são livros pagos, eles são caros. Uma prova disso é que a igreja tem um projeto grande de distribuição de livros, que é o Impacto da Esperança, e o projeto aparece na pesquisa. Porque depois que ele começou, é uma distribuição maciça de livros no continente e os livros distribuídos entraram no percentual. Então, esses livros são citados. É uma leitura de qualidade, é acesso sendo colocado e agora aquele que não leria está lendo e alguém está participando para desenvolver intelectualmente o outro. Ou a gente tem um pacto social em relação à leitura, ou ela não vai acontecer naturalmente. E está competindo com algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Se isso aqui triunfar, a leitura não vai. Sensacional. É isso. Minha participação aqui fica Muito por obrigada, aqui. Lucas. Você pode ainda... Dá tempo de ler um outro livro. Você é bom leitor? Gosto bastante. Faz parte. Depois indica pra gente. Põe no grupo. Vou mandar sim. Bom? Inclusive, a gente tem umas ideias aí, de ter futuramente, quem sabe, um quadro de indicação, indicar Oh. livros aí. Clube Mas é de futuro. leitura. Não, e vem aí o nosso clube de leitura. Clube de leitura, hein? Fica aí ligado. Nacional. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, querido. Lucas. É uma das formas de incentivar, né? A leitura e discutir sobre vários temas aí também. Atenção. Falando de afeto, de amor, os impactos
sobre a nossa saúde mental, nós vamos receber agora a escritora, palestrante, mestre, educadora, formada em letras, antropologia bíblica. Ela já levanta para vir ao meu encontro, Michele Vasconcelos. Tudo bem, querida? Bem-vinda? De Porto Alegre, né? Você Isso. veio de lá. Então já, quando Sim. o Lucas deu a notícia do aeroporto reaberto, já olhei para você. E família, que está aqui acompanhada da família, seu marido, filhos. Vamos dar um take ali nos meninos, acompanhando a mãe. Olá, ó. Aê! Ah, que legal, hein? Ó, na escadinha, ali, viu? Bonitinhos. Boa tarde, Michele. legal. Boa tarde. Muito bom estar acompanhado da família, nossa rede de apoio, de afeto, de amor. E nós desenvolvemos muitos projetos em família. Isso é muito bom. Os principais benefícios do afeto para o cérebro humano. A gente sabe que trazem, né, muita coisa boa para a gente. Mas aqui dentro do nosso cérebro, o que ele mais impacta? Sabe que o afeto, ele tem o poder de trazer de trazer conexões neurais pra gente e até mesmo uma reconstrução aí das emoções, né? Então, regulação emocional acontece através do afeto. Nós temos a questão da melhora da memória, né? E a gente vai percebendo que existe um caminho neural, tá? No ato do afeto. Isso é incrível. Inclusive, se a gente pensando assim no parto, porque afeto é algo que tem que começar desde o ventre, né? A criança já sente o afeto. A mãe que toca a barriga, existe uma reação, isso é lindo, existe uma reação dentro. A voz do pai enquanto está conversando com a criança. Exato, né? Então são atitudes desde o ventre que já vai trazendo para essa criança a sensação de pertencimento, de sou amada, estou sendo aguardada, sou benquista. E aí, existem estudos que apresentam como a reação do cérebro, o caminho que acontece no cérebro diante do afeto. Vou dar um exemplo prático aqui, uma criança, sei lá, cai no chão, sabe? E a mãe vai lá e automaticamente abraça essa criança. Então, quando a criança cai, ela tem um susto, então emocionalmente ela ficou desregulada. E aí, quando a mãe vem e abraça, é ativado primeiro o sistema límbico no cérebro, que já manda informação para a amígdala. A amígdala, ela é que vai processar essa informação e jogar neurotransmissores para o corpo. Neurotransmissores é a química, são os hormônios do bem-estar. Nós temos a ocitocina, que é o hormônio do amor, a serotonina, a dopamina, que é o hormônio do prazer imediato, né? Então, é a endorfina. Então, assim, não é só o toque, a gente tem que deixar isso claro, o que é afeto, não é só o toque, existe uma gama, né, de formas de expressar afeto, mas quando eu estou em contato com algo que me afetou, olha a palavra afeto, que me afetou, automaticamente o meu cérebro vai trazer essa ativação neural e liberar para o meu corpo a sensação essa de prazer, de alegria que os hormônios nos causam. Então, a gente entendendo que desde o ventre, essa criança já vai recebendo afeto que vai estimular para a vida toda, né? Então, pensando em uma gravidez que não foi desejada. Uma criança que talvez está ali no ventre, mas o pai não queria, a mãe não queria. Então, essa criança ela já pode nascer com, levar para a vida, eu digo assim, né? Alguns traumas ou até mesmo alguma deficiência desse afeto que já deveria ter sido formado ali desde o ventre? Com certeza. Essa criança ela vai ter déficits emocionais, do sentimento de abandono, uma lacuna emocional, e enquanto ela não tiver entendimento e acesso ao que lhe faltou, ela vai viver um gatilho emocional de buscar preencher esse vazio que é esse abandono, mesmo que isso foi apenas um sentimento da mãe. Isso que é o poder, né, da psicologia em mapear e escanear isso. Porque mesmo que seja apenas um sentimento da mãe ou a fala de um pai, essa criança já se conectou com essa emoção, com esse sentimento, e ela já registra o abandono, né? Então, é uma questão de déficit emocional, mas também físico. Muitas questões de desenvolvimento cognitivo e físico também são afetadas pela falta do afeto. Foi boa essa. A gente pode até falar de um afeto negativo, porque ele Exato. o afeto é um agente modificador de comportamento. Exato. E esse agente modificador de comportamento pode ser para mal ou para bem. Então, a falta do afeto, na verdade, ele é um grande afeto, só que afeta negativamente. Então, é de se considerar que, de fato, nós temos um poder imenso em amar e somos poderosamente afetados por amor ou falta dele. Eu gosto muito dessa conversa.
Uma criança que não tem uma aceitação, um afeto, ela não tem confiança. Não tem. Dá para ter desenvolvimento intelectual sem confiança? É possível a gente ter potência intelectual sem confiança? Adultos inseguros é o mais comum, né? Eu tendo muitas mulheres que falam, eu sou insegura, mas eu não sei de onde vem a minha insegurança. É só olhar para o seu histórico e a gente vai encontrar lá essa lacuna do afeto, né, do amor. Autoconceito que temos, quem eu sou, a minha identidade, a formação da minha identidade, vem desse afeto. Eu costumo dizer que nós nascemos com um balde do amor vazio. E cabe aos nossos cuidadores ir enchendo o nosso balde com gotinhas de amor. E nós somos capazes de amar o outro quando o nosso balde transborda. Só que muitos de nós crescemos com esse déficit de amor, com o balde meio vazio. E aí o que acontece? Falta amor pra gente, falta amor pro outro. E aí projetamos as expectativas agora de que o outro tem a responsabilidade de preencher esse balde, que era uma responsabilidade lá da nossa casa, da nossa primeira infância, dos nossos pais, né? Eu não sei se eu estou hoje falando aqui para alguém que sente esse déficit, que sente que seu balde está meio vaziozinho de amor. O melhor de tudo, a melhor notícia é que existe um Deus que tem amor em abundância para vir completar o balde, mesmo quando nos faltou dos nossos cuidadores, daqueles que tinham a responsabilidade de afirmar a nossa identidade, quem de fato nós somos. Deus está aí para refazer isso, e a psicologia e toda a rede de apoio para auxiliar nesse processo. Uma forma que Deus usa para nos amar é também pondo pessoas à nossa volta que nos amem muito, né? Esse baldinho, ele é quase cheio, quase vazio quando a gente nasce, porque na vida intrauterina a gente já é impactado pelo afeto, como acabamos de dizer. Então ele é quase vazio, mas aí a gente precisa de completude com o passar do tempo. Amores, pausa. Nesse tempo, sugestão para você. Vamos estudar sobre amor, saúde mental, aquilo que nos afeta. Revista Mente Feliz para você. Fica a dica, 2127-3121. Nosso DDD é o 12. Que tal aproveitar agora? A gente fez tudo isso com muito amor para você. Até já. Como você experimenta os seus afetos e como você é afetado pelo amor, pelo carinho que recebe? Pode falar, Binal, conte dos seus afetos. Pois é, como você tem sido afetado pelos afetos? Manda pra gente aqui no 12983150249 e como você tem afetado as outras pessoas com o seu afeto. Ou a falta deles também. Ou a falta deles também, né? Claro, pode acontecer também. Então manda aí pra gente, tá bom? 12983150249. Tá aqui, ó, bem pertinho. Abre a câmera do celular, aproxima do QR Code, vai aparecer às vezes um códigozinho, um link, se apertou ali, já vai estar no nosso WhatsApp. E se não estava salvo ainda, por que não estava salvo? Te pergunto. Salva o nosso contato, para sempre que tiver interação, só manda mensagem já, pá. Pronto, tá com a gente. E deixa no topo ali, fixo. Claro, né? Entre os melhores amigos. Tamo juntos. Nós. Bom, falar em entre melhores amigos, eu vou ali conversar com... O quê? Entre melhores amigos, eu achei que era aqui. Aqui também. Ah, tá. Estamos entre melhores amigos. Eles estão deixando os melhores amigos e encontrar com outra amiga. O Big é tão bom que você pode sair que não vai alterar em nada. Aí, boa, pastora Leite. Tão equilibrado, mais carente. Isso é segurança na amizade. Pode ficar aí o resto do programa. Olha quanto afeto. Eu venho para cá para conversar com uma outra grande amiga, Luciene Bonfim. Tudo bom, Lu? Tudo bem, e você, Abinal? Graças a Deus. É a primeira vez que você está ao vivo com a gente aqui, Lu? Ou já veio outras vezes? Hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira? Tá nervosa? Não, tá de boa. Não, acho que tá tranquila. Né? Porque a Lu, o pessoal sempre conhece a Lu através dos VTs Fala Povo, né? Que ela sempre traz por aqui, conversando com a galera na rua e tal. E Lu, você fez um experimento social, veio dessa cabecinha aí, um experimento social que revelou, né, para você muitas coisas positivas e negativas das pessoas, do público com quem você foi participar desse experimento. Fala um pouquinho pra gente, que experimento foi esse e qual a ideia de fazer esse experimento social? Então, Abinal, assim, a ideia, na verdade, ela surgiu na construção da pauta desse programa, inclusive, né? Falando sobre a temática de afeto. E aí eu pensei, será que vou pra rua conversar com o pessoal ali para perguntar sobre como, né, eles se sentem em relação a receber afeto em casa, na família, com os amigos? E aí eu pensei, não, dessa vez eu acho que eu vou fazer diferente. Então foi o momento que eu pensei assim, não, eu acho que eu vou me vestir como uma pessoa em situação de rua. Estão aparecendo algumas imagens ali de você
como se estivesse ali em situação de rua, ganhando um suco que talvez tenha ganhado de alguém, com suco? Na realidade a gente fez toda uma caracterização aqui, né, com o pessoal do camarim, então sujaram a minha roupa ali, as mãos, os pés, e a gente foi viver na pele, entender, porque assim, às vezes é mais fácil você oferecer um abraço, parar para conversar com uma pessoa quando ela está bem apresentável, né? Mas e quando a pessoa está numa situação vulnerável, né? Como os moradores ali em situação de rua. Então, eu quis experimentar isso na pele. E olha, eu vou contar para você que foi muito difícil. Eu senti, assim, algo que eu não esperava sentir. Eu realmente me emocionei, como está passando ali nas imagens. Eu senti muito desprezo das pessoas. As pessoas, elas se desviavam de mim. Quando eu chamava, assim, só para perguntar o meu, eu falava assim, não estou pedindo dinheiro, eu só estou passando por um momento, assim, uma situação difícil, né? Eu precisava de alguém para conversar e todo mundo, não tenho tempo, e já desviavam, assim. Foi uma situação, assim, bem, nossa, eu senti muito na pele. E quando alguém parou para me dar um abraço, eu realmente me emocionei. Porque eu estava sentindo na pele o que era o desprezo, o que era o nojo, sabe? E aí, quando assim alguém parou para conversar comigo, eu realmente me emocionei, e a pessoa me abraçou e ela começou a falar, olha, você vai passar por esse momento difícil, vai dar tudo certo, confia em Deus. E assim, me confortou. Então, 2 pessoas nesse momento pararam para conversar comigo, dentre tantas outras que passaram ali por mim. E eu me senti amada, eu me senti acolhida. Esse sentimento de indiferença, né, que você falou que machucou bastante, né? Você se colocou literalmente, né, na pele de quem está realmente em situação de rua, vivenciando aquilo o tempo todo. Você foi um experimento, por um momento, por um instante, você experimentou essa sensação que muitas pessoas vivenciam constantemente. Como é que foi isso, Lu? Saber que tem pessoas que estão vivendo isso o tempo todo. Assim, sempre que eu passo pelas ruas e eu vejo moradores de rua, eu sempre me emociono. Então, assim, poder sentir um pouquinho do que eles sentem foi muito forte, assim. Eu voltei, assim, muito impactada. A ideia, assim, a gente pretende, inclusive, dar sequência nesse experimento e sentar e comer com eles e fazer uma refeição, conhecer a história dessas pessoas, mas isso é para um próximo programa, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar para essas pessoas que estão, né, no momento mais vulnerável, porque, às vezes, 1 minuto, uma palavra amiga, alguém para parar, sentar, uma conversa olho no olho faz toda a diferença. Verdade. E muitas dessas pessoas não estão naquela situação porque querem. A gente sabe que tem vários tipos de pessoas que chegam nessa situação, às vezes porque querem mesmo sair de casa, isso, aquilo, mas outros não. São pessoas, às vezes até formadas, né, com formação acadêmica e tal, e enfrentam alguma situação na vida onde acabam se vendo numa situação de rua como essa e que gostariam muito, né, de sair dessa situação, até mesmo receber um abraço de alguém que sente, pare para ouvi-la um pouquinho, né? E até trazendo aqui Darley, de Pastor Aleixo, e a nossa convidada também. Olha, nós estamos acompanhando essa sua experiência e você fica emocionada, né, com o que viveu por ali, enquanto você, na rua, se passando por uma daquelas pessoas que ficam na rua pedindo esmolas, um dinheiro, uma comida, você estava pedindo afeto. E você recebeu da maior parte das pessoas indiferença. Só que não precisa a gente ir na rua ou à rua caracterizado dessa maneira, ou viver uma experiência lá à rua. É mais doloroso ainda você pensar que tanto que se vive lá por parte das pessoas que ali moram, que ali vivem na rua, que estão na rua pedindo uma atenção de alguém, é você pensar que tem gente dentro de casa pedindo esmolas de afeto também. Tem gente dentro de casa, tem gente dentro das igrejas, tem dentro do lado da gente, tem aqui no trabalho, deve ter alguém pedindo esmolas de afeto. E alguém pode dizer, como é que a gente não presta atenção nas pessoas?
Então, se eu tenho um fator de alguém que está suja, que está maltrapilha e que se aproxima, me aborda, é uma estranha, você ainda tem o que dizer, porque afinal de contas é uma estranha. E se tiver armado? E se for, ou seja, São Paulo, um ambiente que na rua, bastante violência, então há pelo menos uma argumentação, mas eu pedir esmolas no meu de afeto, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, eu acho isso de uma dor absurda, e a gente precisa pensar nisto. Lá na rua talvez eu não consiga fazer muito, mas dentro de casa, que explicação eu dou? Que tem alguém passando fome de afeto. E a gente construiu uma perversa classificação de mérito. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa que está na rua e a primeira ideia é: existe uma circunstância socioeconômica e é uma circunstância. Então é um morador de rua. Não se pensa um morador de rua como um estado permanente. Então está lá, então há uma perspectiva de que em algum momento, se ele não for morador de rua, se não estiver sujo, se não estiver maltratado, ele pode ser tratado de uma outra forma. Então uma luta por conquista de afeto. Mas afeto conquistado, ele não é afeto. Não é afeto. Mas a gente está aqui, então, enquanto tem alguém passando e pedindo uma esmola de afeto, existe uma outra pessoa bem vestida passando do lado que não tem segurança nenhuma do seu afeto, porque se ela perder o diploma, se ela perder o emprego, se ela perder todo esse esforço que está fazendo para se apresentar como alguém que precisa ser acolhido, ela vai perder tudo. Isso, então, é um desgaste emocional gigantesco. Existe um outro grupo de pessoas que não merecem afeto dentro da nossa cultura de qualquer forma. Eu sou um homem negro, se eu aparecer de terno e gravata, eu posso ser tratado dessa forma a despeito de como eu tiver. Então, você está sujo. Eu posso ser parado, chegar de um terno preto e alguém entregar a chave para mim, falando assim: estaciona meu carro ali. Não que a pessoa que seja uma nobrista esteja em outro lugar, mas ele não me compreende naquela posição. Então, existem pessoas que na nossa classificação social não são dignas de afeto nunca. Nunca, a despeito de como elas estarão. Há uma doença profunda no coração humano que coloca assim, tem até uma frase que a gente fala, né? Mas o Abinal disse assim: tem gente que está com diploma, mas olha como isso é profundo em nós. Eu preciso de um diploma? Ou seja, dá para você tirar uma pessoa da rua, mas dificilmente nós vamos, com uma ação simples, tirar a rua de uma pessoa. Então chega um momento que ela assume o fato de que a maneira como ela deve ser tratada na vida é assim. Eu sou assim e por sempre ser tratado dessa forma, esse é o meu papel, isso é o que eu espero das pessoas. Aí você pega um ser humano que viveu uma vida plena e ele pode passar 80 anos vivendo 10% do que é ser humano. Isso é terrível, terrível. Então, há uma circunstância que vai ter um impacto psíquico, mas isso em pessoas que estão condicionadas ao impacto psíquico só pelo fato de ter nascido aqui. O que você pedia para as pessoas? Como era a sua fala, Lu? Eu perguntava se elas podiam parar um pouquinho, porque eu precisava conversar. Eu precisava de 1 minuto de conversa ali, porque eu não estava me sentindo bem, eu não estava... eu dizia para elas que eu estava passando por um momento muito difícil e eu precisava de alguém para me ouvir. E aí todo mundo dizia: não, tô com pressa, tô com pressa. Aí quando eu via que a pessoa estava saindo, eu falava assim: então eu posso te pedir só um abraço? Não, não, não. E as pessoas já me olhavam, viam assim a minha condição e aí elas já saíam. E aí foi interessante que passou um grupo de pessoas bem vestidas e eu falei: olha, eu só precisava conversar um pouquinho porque eu não estou bem hoje, ninguém parou. E aí a hora que eu falei assim: eu posso pedir um abraço? Aí a mulher que estava no grupo, aí ela falou: não, um abraço eu te dou. Aí ela voltou e me deu um abraço. E aquilo me emocionou assim muito, porque todos os outros passaram, mas a hora que eu falei: você pode me dar um abraço? Aí ela se sentiu tocada e voltou. E eu falei: por que você me deu um abraço? E ela falou: porque eu não posso negar um abraço para uma pessoa que precisa. Então foi bem assim impactante para mim, assim, foi uma experiência bem... E que interessante que a Lu está comentando que ela se emocionou, ela se sentiu impactada por um abraço numa situação hipotética que não era real para ela. Ela não estava de fato vivenciando uma experiência de vulnerabilidade, porque o abraço, ele tem esse poder, ele vai te impactar. É aquele momento que você está tensa, vivendo uma ansiedade, você está com uma preocupação, às vezes a respiração está meio presa, ofegante, e de repente sim vem aquele abraço, vem o meu negão e dá aquele abraço que envolve, automaticamente a frequência cardíaca vai baixando
sabe? A respiração vai sendo retomada. Nós não, às vezes não temos ideia do poder de um abraço. Mas é que a gente não abraça dentro de casa. Sim. Se nós abraçássemos dentro de casa, nós não acharíamos tão estranho abraçar uma moça que me pediu ajuda, que me pediu um mísero abraço. Mas nós temos desabraçados, como desgraçados, desabraçados uns dos desamados. outros. E vocês sabem que tem uma cultura em relação ao abraço, ao colo, ao afeto, que vem desde quando nós somos criança. Que é a ideia de que vai ficar mimado, deixa chorar. Ah, não fica pegando muito no colo essas crianças que depois você vai ver, ele vai acostumar. Eu não sei como é que fala aqui em São Paulo, a gente fala assim, vai ficar balda. Você conhece a expressão? Não, mas pode Esquece. usar que a gente aprende. A gente aprende. Ok, mas essa ideia de que vai ficar Com muito afeto, a gente aprende. que vai ficar mimado a criança, né? Não vai dando barda para a criança, que é para não ficar mimado. E aí a gente vamos nos distanciando desse que é um treino. É um treino. Você vai aprendendo a se comunicar através do afeto, do abraço, do olho, né, da fala, de uma fala que levanta o outro, que motiva o outro. Isso precisa ser treinado. Não era para ser assim, devia ser algo inato, inerente em nós. Mas a verdade é que nós não sabemos amar. Nós temos que aprender, nós não sabemos amar. No recorte da psicologia, ódio também, ou indiferença também é uma expressão de afeto. Tudo que aquilo que você modifica o comportamento do outro e estruturando as relações em alguma emoção que condicione ou que leve ao outro uma mudança, uma afetação, a gente pode considerar que aquelas pessoas na rua te deram afetos negativos. Esse aspecto da negatividade foi bastante presente por ali, ainda que eu respeite também a muitas dessas pessoas terem tomado a atitude que tomaram, porque elas estavam numa avenida paulista onde se tem tantos fatores envolvidos com relação à segurança das pessoas. E um ambiente de alta competitividade. Em termos de relógio também. De alta competitividade, por exemplo, eu estou no lugar que eu conquistei para estar. Eu sou merecedor, eu não sou um derrotado social. Não me atrapalhe aqui. Não, e assim, por que você está mal vestido, você está sujo, você está de chinelo? Porque você, dentro do jogo da vida, é um derrotado. Você não contribuiu para o mundo. Você perdeu e você não merece esse abraço. Abraço é coisa de quem conquistou ele. Então, eu sou uma pessoa bem vestida, cheirosinha, tomei banho, tenho minha vida e eu estou me apresentando uma pessoa desejável porque eu estou ralando para ser desejável há muitos anos. Então, é um olhar de você não merece isso que você está pedindo. Eu mereço. Então, quando eu coloco e abraço você e entrego para você algo, eu tiro de mim a minha própria peculiaridade nessa maneira perversa de pensar o mundo. É um ambiente de alta competitividade. Ali está se dividindo entre vencedores e derrotados. E é uma ideia assim, me abraça não. Mas essa pessoa que falou não, ela se acha merecedora de pedir um abraço para alguém. E ela vai chegar e vai pedir e falar, tá tudo certo. Eu posso ser abraçado, mas eu fiz por merecer esse abraço. Mas se usarmos com um pouco mais de cuidado e atenção, um olhar para esse indivíduo que negou, muito possivelmente é um desabraçado. Sim. Muito. Sim. E que se vale do que você disse sobre ter conquistado alguma coisa para se valer disso no lugar do afeto. E aí ele vai perder o emprego. Ou seja, nós estamos adoecidos, todos nós precisamos de afeto, nem todos nós estamos capacitados do ponto de vista da nossa bagagem emocional para dar afeto, mas a gente pode aprender, parar e pensar que essa experiência de amar, ou nós vivemos essa experiência, ou nós estamos todos morrendo, adoecendo, e não é à toa que nós estamos tão infelizes. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, solteiros, infelizes. A gente não sabe amar, a gente não sabe entregar amor. É impressionante. Ainda que falemos tanto de amor. Verdade, tudo isso vem daqui também, né? Da nossa cabeça, da forma que a gente pensa, que a gente foi tratado, criado quando pequenos, mas há tempo de mudar tudo isso, viu? Talvez uma falta de perdão no passado que leva aquele amargor, aquele rancor de alguém, né? E precisa perdão, porque a falta de perdão, de pedir ou de perdoar, ela pode adoecer uma pessoa. E aproveito para oferecer para você que está do outro lado aí, a revista Mente Feliz. Já tem a sua? Ainda não tem? Puxa vida, tá esperando o quê, hein? Entre em contato com a gente agora e vamos trazer mais saúde emocional, saúde mental, saúde em todas as áreas da nossa vida e equilibrar um pouco mais esses pilares aí do que a gente precisa. Saúde física, emocional e espiritual.
E através da revista Mente Feliz, você vai encontrar muitas respostas que você precisa, talvez para a situação que você está vivendo nesse momento. Que tal, hein? Dar um basta aí para essa angústia, essa insegurança ou, quem sabe, esse rancor forte que precisa ser deixado, quem sabe, esse senso aí de se achar superior e tal, deixar de lado e buscar mais humildade em Cristo Jesus. Mente Feliz, entre em contato com a gente agora, peça a sua revista, ela trata de vários temas como esse e vários outros também, tá bom? Entre em contato pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21, conversa com a nossa equipe agora, eles vão fazer o seu cadastro rapidinho ali, lembrando que as suas informações, elas são sigilosas, tem a lei de proteção de dados, fica tudo muito bem guardadinho aqui, fica tranquilo quanto a isso. E você vai receber na sua casa, inteiramente gratuita, essa revista, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança, tá bom? Eu quero aqui agradecer a Lu. Obrigado, Lu, por estar com a gente, falar um pouquinho dessa experiência que você viveu. E um último recadinho para quem está do outro lado. Dentro dessa experiência que você viveu, que você aprendeu, claro, acredito que muitas lições, e um dos pontos que você destaca para quem está acompanhando a gente ali do outro lado. Eu acho que quando a gente olha uma pessoa, independente dela estar bem vestida ou mal vestida, independente da situação, a gente tem que entender que existe uma história por trás, né, daquilo. Existe um ser humano, um coração batendo ali, alguém que precisa de afeto, de carinho, de atenção. Então, a gente não deve julgar as pessoas, né, pelo aquilo que a gente está vendo, porque é algo superficial, né? A gente não conhece o coração, as intenções. Eu acho que todos nós precisamos de afeto, né? Eu quero Obrigado, terminar esse momento com a Lu aqui dando um abraço. Você andou na rua verdade, pedindo abraço né? a todo mundo? Aí eu vou chorar de novo. Ai, ai, ai. Ela tá tão tocada, eu tô dali só né? observando como ela tá quase desmontando. Obrigada. Por nada. Obrigada a você por ter ido ali trazer essa Saí do emoção pra script, chorei. Foi. Linda. O abraço ele cura, né? Vocês querem É abraço maravilhoso. também? Eu abraço daqui a pouco. A gente vai para o intervalo desse momento fofo, lacrimoso, para o pessoal se recuperar aqui, mas você continua conosco. No próximo bloco tem Na Prática, a gente vai discutir coisas sérias e práticas de cara de como a gente pode fazer isso. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta, minha gente. Programa Entre Família, falando sobre afeto. Você sabe que afeto você tem aqui, viu? No nosso Entre Família tem afeto, tem aconchego. Estamos juntos sempre por aqui. Você, por mais que está aí do outro lado, é legal quando vem gente aqui e fala, ó, eu sinto como se você estivesse dentro da minha sala, lá dentro de casa, junto comigo. Quando eu vejo você aqui na Novo Tempo, é como se já fosse da minha família mesmo. Eu falei, somos da família mesmo. Isso E é as pessoas são maravilhoso. bastante carinhosas, muito afetuosas, gentis. Agora há pouco, enquanto estávamos no almoço, né, aproximam-se pessoas que vêm nos visitar para falar carinhosamente com a gente. Muito obrigada. Beijo para vocês todos Coração. que estão sempre na nossa audiência, viu? Esse final de semana eu estive em Acará, no interior do Pará. Um beijo para as meninas por aí. Não sei se já tinha mandado beijo durante a semana, mas muito carinho, muito afeto. E falei desse assunto com vocês, né? Pedintes de carinho, esmolas de amor, de afeto, de atenção. E aí a Michele, agora há pouco, dizia assim pra gente, se você tem que pedir a atenção de alguém, pedir amor a alguém, já não é mais o carinho que você vai receber. Talvez uma imposição, sei lá, uma esmola. Isso afeta diretamente ao nosso sentimento de valor, né? Exato, já não é mais um afeto, né? Já é um compromisso, né? A Verdade. gente descobre que é amado quando erra. Você descobre que você é amado quando você falha. Antes disso não dá para saber com tanto. Porque você acha, isso aqui está sendo assim porque eu mereço, porque eu estou fazendo tudo certo. Tanto é que essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Por que eu estou sendo tratado desse jeito se eu faço tudo certinho? Ou seja, e aí a gente pega pessoas que quando vai cometer uma falha, a falha é devastadora, porque ela não vai confiar na aceitação de alguém, porque tudo que ela entendeu por aceitação estava baseado naquilo que ela fazia de correto. Temos ambientes religiosos, onde as pessoas cometem falhas e vão sofrer sozinhas, porque acreditaram que a sua aceitação estava condicionada à sua linha perfeita de moralidade. Se você vive um ambiente onde você tem medo assim de não ser aceito por suas falhas, é porque nunca foi aceito. É isso que a gente faz com Deus muitas vezes, né? Uhum. As bênçãos de Deus, do
quando vem provações, quando vem coisas ruins acontecendo à nossa volta, mas por quê? Tá tudo certo, eu devolvo o dízimo, é a primeira coisa que muitos dizem, né? Eu devolvo o dízimo, faço bem para os outros e tal, tá tudo certo, por que acontece comigo, né? Enfim, vamos com o nosso Na Prática por aqui, aprendendo, né? Vendo alguns pontos. A gente vai trazer aqui 2 vídeos nesse momento, vamos conversar um pouquinho sobre esses vídeos, entender um pouquinho o contexto aqui também. Então vamos já rodando o primeiro para a gente conferir. Acho que pra mim a maior característica que o Abinal tem é que, independente do dia, ele sempre chegava aqui, ele sempre falava assim, Bia! Muito animado, muito feliz. Então ele animava qualquer um aqui, o dia de qualquer pessoa, porque essa animação que ele tinha logo cedo era impressionante, até porque 7h30 da manhã é um pouquinho difícil. Então essa animação que ele tinha e essa alegria que ele carregava também, e a gente nem sabia como estava o dia dele, mas mesmo assim ele estava sempre muito feliz. Uma das coisas que eu vejo positivas no pastor é que ele é um ótimo conselheiro. Todas as vezes que eu precisei perguntar algum conselho sobre a vida, sobre o matrimônio, ele sempre teve esse tempo para me escutar e também para dar ótimos conselhos que me serviram até hoje. A Darlede, para mim, é daquelas pessoas raras que, ao mesmo tempo que ela é alegre, divertida, ela é daquelas pessoas que, quando tem que falar sério, até o céu treme. Amiga, que Deus continue fortalecendo você, renovando a sua alegria e dando ainda mais poder às suas palavras para que continue trazendo vida, paz e restauração para todos nós. Te amo. Ai, que Gente, que linda. surpresa maravilhosa! Beijo. Que lindo! Bia, obrigado, representando aí os amigos da rádio, que legal, obrigado, Bia. E obrigado aos outros aí também, né? E agora vem o meu papel aqui de acolher esse momento e perguntar como foi, como vocês se sentiram diante desse afeto, dessa demonstração de afeto. Puxa, me senti bem. E saber que é algo que é natural, né? A gente expressando essa alegria com as outras pessoas e... é gostoso demais, é bom e traz uma sensação que a gente não estava esperando, né? Eu achei muito interessante porque bem na hora eu olhei para você, o seu semblante mudou, o sorriso foi de ponta a ponta. Uau. Nós vemos esse poder que tem de fato, né? Uma palavra de afeto, uma palavra de apreciação. E você, como foi? Acho que o que me impressionou é o fato de que o que ele falou aqui na frente de uma câmera, ele fala em outros momentos. O Tito é o tipo de pessoa que você não precisa fazer esse tipo de... Você não precisa fazer uma matéria para ele falar isso. Uhum. Então, ele já falou essa frase, assim, num momento onde não foi perguntado. Isso faz uma diferença colossal, porque não é contraditório. Então, por exemplo, se eu ia falar assim, eu poderia encarar, legal, gravou bem a matéria, mas ele não é assim. Uhum. Então, para você foi uma confirmação. Porque no momento que esse afeto foi necessário, no sentido de eu estar no frigir dos ovos, isso aconteceu. É o que chama e tal, isso é... Muito legal. É muito... Eu recebo muito afeto do público, das pessoas por onde eu ando, com elas, as famílias, as mulheres. Eu recebo muito afeto, sou bastante abastecida de afeto. Mas quando esses afetos vêm para mais perto, porque quem te conhece é quem está perto, essa expressão é alguma coisa que assim diz, uau, é isso? Uhum. Então, você se enxergar na fala de alguém que você confia, você às vezes, no meu caso, às vezes até demora, mas você tá falando sério? Eu sou isso aí que você tá falando? Aí, ai, que bonitinho, aí eu me derreto. E é interessante, Darlede, porque... para as pessoas, você que é uma figura pública, né, e tem a expressão de carinho de tantas pessoas, o que as pessoas amam em você é o ideal que elas criaram de quem você é, né? Então eu amo essa Darlede, não me apresente outra, eu amo essa Darlede. Essa do palco, essa que fala com poder, essa que chama e fala ao meu coração. Agora nós estamos falando de alguém que conhece a outra Darlede, né? Que isso conhece tem um peso gigantesco. E que escolheu te amar, apesar... Porque ela conhece de perto, né? Aí acaba no que o Aleixo disse. Do amor. Amor que é testado quando você erra. Ela, certamente eu já errei com ela, e com eles, e com outros, e com os demais. Mas receber um carinho, assim, validando a sua identidade de alguém que de perto enxerga o que você tem de bom, de perto enxerga... Aliás, ontem eu dizia para alguém assim, de que
você me diz isso e valida em mim algo que eu nem percebia. Existe uma beleza, existe uma emoção, existe um valor que eu nem percebi. É isso que você está falando? Que interessante, eu não tinha pensado nisso. Aceito, recebo, aí passo a viver essa E experiência. você é capaz de receber, por quê? Porque você tem uma torre interna. O afeto, gente, ele cria duas coisas muito importantes. Uma borda de proteção ao redor, onde eu sei o meu valor, eu sei o que eu mereço, a borda externa de proteção. E uma torre interna também, que te constrói aqui dentro e faz você ser forte, resiliente, né? Que faz você aceitar o abraço, aceitar o carinho, porque tem mais esse detalhe. Muitas vezes nós nos sentimos em déficit de amor, mas nós não nos permitimos ser amados, porque nós não acreditamos que somos merecedores de amor. Relação com o nosso Deus Pai e com as relações dentro de casa, né? Então isso é muito importante. Eu trouxe uma imagem, pedi para a produção aqui colocar uma imagem, gente, que eu acho assim que tem um impacto muito importante daquilo que nós temos falado hoje. Uma berinjela? A berinjela? Dois Melão cortado. cérebros de duas crianças. Os dois cérebros são de crianças de 3 anos de idade. Então, o cérebro maior é de uma criança que recebeu amor, que foi olhada, que teve as suas necessidades atendidas. E do lado nós temos o cérebro de uma criança negligenciada, então que não recebeu afeto, que não foi olhada. A diferença aqui nós estamos vendo, tem uma diferença de tamanho, mas também o cérebro da criança amada é um cérebro mais uniforme e com menos pontos pretos. Essas partes escuras, elas representam atrofia, tá? Então são áreas do cérebro que vão se atrofiando, não se desenvolvem. Uma criança negligenciada na sua primeira infância, ela vai ter um cérebro menor, desenvolvimento cerebral cognitivo vai ser menor, né, de menor potência. Não é um cérebro tão uniforme, então ele tem rugosidades e esses espaços escuros que representam atrofias. Então, coisas que ela vai ter mais dificuldade de aprender, de desenvolver. Os traumas, né, representam essas partes escuras. Então, o poder que o afeto tem é lindo. E mais, eu já vou aqui falando, vocês podem interromper, né? E digo mais, existe também uma questão que é o quanto a plasticidade cerebral pode refazer isso. Isso que é importante. Porque nós podemos estar falando aqui para alguém que pensa assim, eu não recebi afeto, essa é a minha vida, vou morrer assim. Não, nós sempre temos a oportunidade de refazer essas conexões. Isso é lindo. É possível reverter essa situação. É possível reverter. Então, neuroplasticidade significa a capacidade do cérebro de se refazer, de se reconstituir. Né? Então, eu usei o exemplo no início de uma criança, né? Por exemplo, um desenvolvimento humano, aprender a caminhar. Digamos que a criança vai dar os primeiros passos. E alguém vem e empurra essa criança, ela cai, se machuca. O cérebro dela pode registrar nisso um trauma. Caminhar não é bom, não vou fazer isso, não sou capaz. Caminhar machuca. E ela pode não querer mais testar a caminhada. Mas, de repente, vem o quê? Vem um cuidador. Vem alguém que pega essa criança, que abraça essa criança, que fala, vamos lá, um passo de cada vez. Vou pegar na sua mão. Olha a mãozinha aqui da mamãe. Vamos caminhar que você consegue. Automaticamente começa o cérebro a trabalhar, a trazer esse sistema, né, de felicidade, de recompensa, os hormônios do bem. E esse cérebro volta a acreditar de que ele é capaz de caminhar. Neuroplasticidade. Né? Então, é esse refazer das crenças. E fisicamente, as estruturas, significa dizer que fisicamente esse cérebro vai se refazer. Aquela dinâmica de sofrimento que causou um estrago, a dinâmica do afeto, do apoio, vai restaurar, regenerar esse cérebro. Houve um tempo em que a ciência pensava que não havia regeneração de células, não havia regeneração da própria... Neurônios perdidos não recuperavam. Não recuperavam mais. Hoje sabe-se até que na terceira idade, neurônios podem sim serem recuperados. Então, Deus não nos deixaria à mercê das nossas desgraças, mas Ele providenciaria graça e veja, graça presente no amor. Que lindo de ver essas imagens, né? Tem um texto que ele tem que estar na superfície de toda a nossa discussão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você acredita no que a Bíblia fala, que o ser humano é um ser integral, e a mente, a mentalidade, o corpo, eles funcionam de maneira integral, de maneira que a gente tem que cuidar da alimentação, porque a alimentação influencia decisões, nós vamos entender também que Deus não fala com você por meio da sua alma. Deus fala com você no seu cérebro.
Portanto, é óbvio que existe uma relação e uma reação neurológica à fala de Deus. Um cérebro habitado pelo Espírito é um cérebro diferente e esse cérebro, nem tudo a gente tem poder para mensurar. Nem tudo a gente tem tecnologia para mensurar, mas é mensurável. O que a ciência faz hoje não é confirmar o que Deus fala, é que Deus já falou e antes a ciência não tinha um instrumento suficientemente capaz de perceber. Então isso não passa a ser verdade quando a ciência descobriu. A ciência se rendeu ao que Deus já tinha dito. E em muitos momentos, o que nós temos de instrumento é incomparavelmente atrasada a revelação. Por exemplo, Deus tinha revelado sobre o uso de café como mal para a saúde, com muito tempo de antecedência ao primeiro cientista falar disso. Não é agora que passou a ser verdade, é que agora se existe uma tecnologia que instrumentaliza e consegue perceber isso. Mas veja, se alguém está em Cristo, nova criatura isso não é fictício, isso não é metafórico, isso é verdade, as pessoas ficam diferentes. E tanto é real que a gente pode falar assim do benefício do afeto, mas podemos dizer assim, seres humanos são seres que foram feitos para serem amados. Portanto, há sim sempre um benefício do amor. Mas também devemos dizer que seres humanos não amados estão vivendo de uma maneira diferente de como o ser humano deveria ser vivido. Portanto, o cérebro normal é aquele que estava do lado de cá. Aquele é um cérebro normal. O outro é um cérebro afetado. Então eu falo assim, olha, eu vou amar para ficar melhor. Não, você vai amar para ser o normal. É amar para ficar do jeito normal. O resto tudo é dano. A gente precisa pensar e falar sério sobre isso. Uma pessoa não amada está vivendo a quilômetros de prejuízo e atraso daquilo que o normal seria mesmo dentro de um ambiente hostil como o pecado. Verdade. Bom, tem um segundo vídeo aqui que agora me deu até um friozinho na barriga de chamar, viu? Porque o primeiro já, né? Eu acho que a gente tem que agradecer o afeto da produção. Com certeza. Obrigado aí, Obrigada. viu? Toda a produção. Maíra representando a produção como um todo, viu? Nossa diretora. Obrigado por esse carinho de todo mundo aí, tá? Mais um vídeo. Grande amigo Abinal, tudo bem, cara? Prazer falar nesse momento aqui, falar de você. Você é um cara incrível, um amigo incrível, te admiro demais. Você sabe quantas coisas a gente já vivenciou juntos, né? Compartilhando momentos alegres, momentos felizes. E eu tenho somente a agradecer pela tua amizade, pelo teu carinho, pela tua confiança, pelo grande amigo que de fato você é. Deus te abençoe e você sabe que você mora no meu coração. Um forte abraço. O que falar de Robson Aleixo, esse pastorzão que mora no meu coração, inclusive fez o meu casamento há cerca de um mês, mas não somente isso, nos acompanhou durante todo o processo, além de você ser um pastor incrível, abençoado, iluminado, que mostra Jesus e o Espírito Santo aonde quer que você passa. Você também é aquela pessoa amiga, companheira, divertida, que está sempre transformando o ambiente onde você passa para melhor. Eu e o Gabriel somos muito gratos por sua amizade. Valeu, um beijo! Darleide maravilhosa, é uma pessoa muito forte, que enfrenta qualquer desafio com coragem. E além disso, a sua sabedoria e fé inspiram quem está ao redor, sempre guiada por amor e princípios. Eu sou muito grata por todos os momentos que eu tive a oportunidade de aprender um pouco com ela. Darleide, amo você. Que linda. Legal, hein? E agora veio, Bem-vinda. no meu caso ali, né, o Renatinho, cara que é um dos confidentes, né? A gente conversa sobre vários assuntos, os lados bons e lados ruins da vida, o cara que conhece, né? Abraço, Renatinho, obrigado, viu? E é isso que a gente ia comentar, meio que a Darleide comentou aqui, né? Que conhece vários pontos aí da nossa vida também. E anteriormente o Aleixo tinha dito assim que o Tito disse o que disse na frente das câmeras, porque diz fora das câmeras, né? E eu tenho o costume de dizer o que eu digo nas câmeras, ou às vezes até digo mais nos bastidores do que nas câmeras, porque nem cabe
Mas, assim, eu já disse tantas vezes pra Ruama, como as outras meninas, eu tenho um jeito até peculiar de me despedir aqui no camarim. Na sexta-feira eu vou embora e disse assim, gente, se eu morrer, eu amo vocês. Eu amo. A Ruama sabe, eu expresso isso. Então, eu acho muito válido que a gente saiba que semeando a gente colhe de volta. Verdade. Falar mais vezes, dizer mais vezes, abraçar mais vezes. Eu não abracei a Luciene aqui porque o contexto pediu, eu abracei antes, eu a abraço antes, mas isso é dizer também que é alguma coisa que em algum momento eu me despertei para isso. Tem gente precisando de abraço, tem gente precisando de uma palavra. Então se desperta para isso, para você receber de volta também, porque faz um bem danado. É bom demais semear carinho. Eu queria mandar meu abração para Sara e para o Tito também, Tito. E gente que convive muito, né? Mas o que me impacta é a diferença que existe das falas. Então você pega entre você e Ruama, são dois mundos, né? Não são dois iguais falando, que compartilham os mesmos contextos, né, vizinho? A Sara tem idade para ser minha filha. Mas a gente tem um convívio para além de Novo Tempo e tal. E interessante é não estar pensando que há uma reação. Isso é muito legal. E ela, eu repito, da mesma forma. Não me surpreende ela reagir desse jeito, porque reage assim, né? Isso é muito bom. Afetos também, eles nascem muito naturalmente. A Michele, nós nos conhecemos num dia, num congresso, fim de semana, e a gente já ficou assim, tipo, amiguinha. Não tem os afetos que nascem assim, né? A Binal, o Aleixo, assim, eu sou de uma gratidão imensa de trabalhar com todos que trabalho, mas com vocês dois, é de um negócio... Vocês veem, assim, as nossas brincadeiras no ar, a gente é muito assim fora. Verdade. E eu tenho um amor... Ela é a rapadurinha. Ou cima, quebra os dentes, faz. Com essa eu vou pro intervalo. Mas eu amo vocês, viu? Nós também te amamos, Dada. Você é a nossa rapadurinha. Verdade. Adoro. Amores, bem rapidinho, quer dizer, rapidinho, 4 minutos, né? Tem tempo para começar e para voltarmos com você. Aproveita nesse tempo de carinho, de fofurices por aqui, de verdade, afeto de verdade. E acredite, quando a gente convida você para pedir a revista Mente Feliz, é porque a gente quer ver você feliz e muito amado, cheio de amor para amar também. Até já. Meus amores, eu vim aqui só para agradecer a você, para dizer que nós temos muita gratidão de verdade pelo afeto que você, Anjo da Esperança, compartilha com a gente ao longo de todo o ano. Você que é parceiro de cada mês fazer a sua contribuição financeira para a gente fazer o que tem feito aqui e temos que fazer muito mais ainda. Obrigada a você que está nos ajudando a colocarmos no ar 9 rádios na Amazônia. Obrigada a você que nos está ajudando a ter uma rádio no Rio de Janeiro. Obrigada a você que tem feito de cada espaço aqui da Novo Tempo um espaço digno para daqui nós transmitirmos a mensagem de esperança. Muito obrigada a você que tem feito com a gente essa experiência ser uma realidade de sonhar e pôr em prática aquilo que nós cremos. Tem mudado a vida de milhares de pessoas, como um dia mudou a nossa vida também. E aproveito para fazer um carinho a você, que ainda não é um Anjo da Esperança, mas que nos assiste, que nos acompanha, que gosta, que compartilha, já quem sabe até pediu um dos nossos cursos e como a gente fica feliz de daqui oferecer algum movimento, fazer algum movimento que leve você a experimentar mudanças de vida. Mas acho que você ainda não é Anjo da Esperança. Que tal você hoje se unir a nós e ser um Anjo da Esperança? Não precisa ser com um valor alto, a não ser que você de fato deseje assim. Mas o que quer que seja, porque nós ainda temos muito que fazermos pela frente. Vem com a gente, seja um Anjo da Esperança, seja Novo Tempo e faça acontecer na vida de alguém ao transmitir daqui a palavra, na rádio, no TV, na internet, aquilo que vai ser transformador para a vida, para a experiência de alguém ali do outro lado. Que Deus te abençoe, você que já nos ajuda, e seja bem-vindo você que agora pode ligar no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Diga, quero ser um Anjo da Esperança. Eu quero ajudar vocês. Receba daqui já o nosso afeto, a nossa gratidão, o nosso carinho e vamos porque tem um 2025 nos esperando com muitos projetos para realizarmos. Estamos juntos? 21 27 30 30. Benção demais. E dentre esses projetos aí, a Rádio Novo Tempo, né? Expandindo lá para a Amazônia Legal. E que vem coisa boa por aí, viu? E Rio de Janeiro. Imagina, uma capital daquela tamanho. Olha que benção. Vamos com interações então? É o seu momento. Fazia tempo que eu não falava isso, viu?
que o pastor Aleixo sempre comentava. O momento não me esqueci de ti, lembra? Que você é sempre muito bem-vindo, bem-vinda por aqui. Participação anônima que diz o seguinte, será que hoje eu sou fria com os meus filhos, marido e até com os meus pais por não ter recebido afeto na infância? Tenho traumas? Então é alguém que está percebendo que é meio frio com os familiares e perguntando se isso pode ser um trauma da infância que não se lembra? Pode ser um trauma, sim. Ela pode não ter recebido afeto, né? E aí ela não tem como replicar aquilo que não teve. Pode ser, sim. Pode ser também que tem ali algumas características. Tem pessoas que elas têm maior dificuldade com um abraço e a gente não pode querer especular um trauma, uma coisa. Não, é simplesmente uma característica daquele indivíduo, do funcionamento dela, do temperamento. A questão é que afeto se expressa de várias maneiras. Então, sim, querida, pode ser que você tenha um trauma, pode ser que você tenha que olhar para o seu passado, ter essa percepção de que eu não recebi, agora como eu vou transmitir, né? Dar afeto mesmo não tendo recebido. Então, essa é uma pergunta que você pode começar a se fazer para reconstruir isso. Já entendemos hoje aqui que é possível nós ressignificarmos essa questão, não ficarmos replicando esse ciclo de desamor que recebemos no passado, mas também observar como você se sente amada. Eu acho isso importante, porque a gente tende a amar o outro da forma como nós nos sentimos amados. Então, nossas relações não é só o abraço. Pode ser que essa pessoa tenha dificuldade em abraçar, mas quais as outras maneiras? Talvez até um espectro autismo que pode fazer, que talvez não tenha sido diagnosticado, mas sim, alguma característica como um autismo. A superdotação também tem uma questão de maior dificuldade ao toque, então também vale, né, uma busca por um diagnóstico, uma busca aí por uma intervenção profissional para avaliar. Mas essa percepção também de às vezes a pessoa não é do abraço, mas ela faz uma comidinha para agradar outra pessoa, né? Então, fiz a sua comida predileta. É afeto, tá te amando. Verdade. Né? Então, descobrir e se compreender nesse universo como eu me sinto amado. E a partir disso vai ser mais fácil eu também amar o outro. Verdade. Eu te falar se eu sou fria com meus filhos, mas pode ser que eu seja fria com tudo. Isso impacta os filhos, né? Sabe aquela piada? Alguém fala assim, você gosta da sua mãe? Uhum. Gosta do seu pai? Uhum. Gosta da sua esposa? Uhum. Gosta de farinha? Não. Essa é fria. O seu filho tá vendo que você reage com ele desse jeito, mas você reage com calor a outra coisa. Aí ele fala, então entendi, eu não sou prioridade. Né? Agora, se o seu jeito de expressar é aquilo, ele vai entender como que você se expressa aquilo que você disse é importante, né? Agora, se eu sou assim com meu filho, mas eu me empolgo com o meu time... De onde apareceu a farinha, né? Meu pai que falava essa, baiano, gosta de farinha? Boca cheia de farinha, né? Você gosta da sua família? Meme isso. Gosta de farinha? Coisa de baiano. Meu pai falava muito disso. Não, eu tinha entendido, mas assim, ele... A boca tava cheia de farinha, eu não tinha entendido. É que ele é de São Paulo. Eu pensei, que relação ele tem com a farinha, né? Mas acho que todo brasileiro... Tem um coração na Bahia também, né, pastor? Eu sei o coração no Brasil. Qualquer lugar. Não nego nada que venha do país. Meu país não é São Paulo. Boa. Fernando Paiva, de Niterói, no Rio de Janeiro. Amados irmãos, pastor Robson, Darley de Abinal. Que legal. Acertou meu nome, viu? Que beleza. Obrigado. Pois é. Saudações em Cristo Jesus. Sou batista, anjo da esperança e professor universitário no curso de pedagogia, o ministério. Trato os meus alunos com muito afeto, recebo o mesmo em troca. Fiquei muito feliz com o comentário do pastor Robson sobre Lutero e a leitura. Nas minhas aulas, sempre destaco a importância que a reforma teve para a educação pública. Fernando, é isso aí. Que legal. E esse é um tipo de resposta que é pontual, sempre significativa. Um abraço para você e que bom que você está junto na luta. E sobre esse comentário do Fernando, né, que ele é um professor que trata os seus alunos com afeto. É alguém que viu na sua profissão uma missão.
né? É alguém que fez da sua profissão Uma vocação. É a vocação, exato. E o poder de um professor na sala de aula, gente. Nós estamos falando de palavras afetuosas, estamos falando de toque, de carinho, de um olhar diferente para o outro. E o professor na sala de aula tem essa importância, né? Quem é que não foi afetado positivamente ou negativamente por um professor? Aquele professor que te olhou, que acreditou em você, que elogiou, né? Que te enxergou para além das tuas sapequices. Ou aquele professor que olhou, você não vai dar em nada, você é muito limitado, olha que letra feia. Então, o professor ele tem um papel fundamental na construção dos alunos, isso é muito importante. Parabéns aí, Fernando, por ser esse professor, né, que abraça, que usa do afeto para o ensino. Verdade. Beijo para os meus professores que acreditaram em mim também. TDAH. Beijo. Obrigado. Você encontra com um aluno anos depois, ele vai lembrar no máximo de 10% daquilo que você falou. Mas lembra de tudo do afeto que ele recebeu. É verdade. Pastor também é a mesma coisa. Ele não vai nunca reter todos os sermões que você pregou, mas lembra do dia do velório que você foi lá. Puxa. Lembra da visita, ele lembra do quando você transformou aquilo que você acredita. Como você cumprimentava, como você olhava. Cumprimentava, exatamente. Lembrava de momentos importantes. Vamos a mais uma interação? Boa tarde, amores. Boa tarde. Ligada toda tarde com vocês. Que coisa boa. Carinho e afeto é algo que não tinha no meu dia a dia. Porém, há pouco tempo atrás, em vez de procurar afeto nos outros, eu tenho procurado dar afeto. Acostumei a dar mais abraços nas pessoas e elas têm correspondido de uma forma muito carinhosa. Olha que legal. Perfeitamente. Mulher inteligente e sábia, né? Como que ela resolveu os seus déficits? Ela vai oferecendo e automaticamente ela também vai recebendo. Então, isso é quebrar o ciclo. Talvez alguém se pergunte, mas como que eu quebro esse ciclo daquilo que eu não recebi? Dando. Mesmo quando nós não temos para dar, a gente vai exercitando esse sentimento, essa ação, né? Você vai exercitando, vai se tornando mais natural e você vai recebendo em troca. E isso serve para várias coisas na vida, né? Várias coisas. Tem mais uma última interação que chega pra gente aqui, anônima também. Desde o nascimento, a troca de carinho com meu filho sempre foi muito intensa. Hoje, com 17 anos, essa conexão se tornou ainda mais forte. Essa reciprocidade nos traz muita paz e felicidade. Sinto-me amada por ele, assim como o amo. Olha que legal. Uma troca, né? Muito bom. Michele, obrigada, viu? Eu agradeço. Programa, e até a próxima vez, que eu já sei a data. É fevereiro, ela volta. Aê! Sexta-feira também, né? Também. Então sexta-feira. Obrigada, queridos. Michele_Vasconcelos, você segue lá na rede social. Eu preciso dizer algumas coisas que vão ser contraculturais, talvez disruptivas, mas são verdadeiras e você precisa atentar para isso. Muitas vezes, numa ânsia de superhumanizar Jesus, nós acabamos o deixando incompleto. E nós não podemos transferir a nossa incompletude para Deus. Deus nunca é incompleto. Por exemplo, às vezes eu falo com alguém e ele fala assim, como é que você está? Estou sozinho, mas estou com Deus e está faltando alguma coisa. Vamos repensar sobre isso. Veja, nós encontramos Jesus andando nas empoeiradas ruas deste mundo, lado a lado com seus discípulos, dormindo com eles, e às vezes dormindo enquanto os discípulos estavam acordados, e acordado enquanto os discípulos estavam dormindo, comendo com eles. Se encontrasse com algum desses discípulos que conviveram tão intimamente com Jesus e falasse para eles se eles estavam carentes de amizade, de aceitação, de cuidado, de alguém que pudesse ser ali idôneo para com eles, eles poderiam dizer que eles estavam se sentindo solitários, sozinhos, incompletos, porque Jesus convivia com ele. Nenhum diria disso. Eles nunca iam dizer que estão com falta de companhia, vivendo com Jesus. Quando Jesus ascende, esse Jesus que encarnou e agora foi ao céu, ele não se torna nem menos Jesus e menos presente do que ele estava com os discípulos. Muito pelo contrário, nós temos textos inteiros da Bíblia exatamente para nos dizer: se você está com Cristo, não lhe falta nada. E agora a gente precisa entender qual é a sequência que Cristo nos dá para entendermos essa completude do afeto. Toda primeira completude deve ser com Deus. Toda primeira. Uma pessoa que não tem um relacionamento profundo e completo com Deus não terá substituto em nenhum outro relacionamento. Antes de Adão ser alguém que complete Eva, ele deve estar completo em Cristo.
porque senão ele vai querer de Eva o que só Cristo pode dar. E todas as pessoas que começam a construir relacionamentos sem que o seu relacionamento com Cristo seja de fato satisfatório, elas destroem relacionamentos e colocam as pessoas no lugar de Cristo, ou seja, se tornam idólatras. E exigem dessas pessoas o que só Cristo pode dar, ou seja, se tornam violentos, tóxicos e de uma exigência que adoece. Todas as pessoas precisam de família porque Deus nos fez uma unidade. Unidade é a concepção do ser humano. Ele é assim, não é um acessório. Quem não é um numa família constituída da jeito que saímos do Éden, ela deve ser um em unidade, minimamente numa comunidade. Sim, somos feitos assim uma unidade. Portanto, a sequência é: eu sou completo em Cristo, mas eu saio para o mundo, para uma vida em sociedade, para o mundo do trabalho, dos estudos, a partir dos afetos mais íntimos. Sim, se eu tenho algum problema e falta alguma coisa em casa, eu vou procurar no trabalho. Eu vou procurar uma outra pessoa. Você tem filhos e sabe disso. Aquilo, pai, que a sua filha não encontrou em você, será uma vulnerabilidade para ela encontrar-se com canalha. E isso é muito importante. Eu tenho que sair completo. Mas eu, como ser humano, sou um ser social. E tem coisas que eu, como pai, não vou entregar para minha filha porque aquilo é função do amigo. Tem coisa que eu, como marido, não vou totalmente entregar para minha esposa porque isso é uma função da sociedade. E nós precisamos ser saudáveis e completos em todos os níveis. Voltando, o primeiro é Cristo. A completude primeira da vida é Cristo e a partir dele nós inclusive sobrevivemos à falta das outras. Não dá para exigir que um casamento, que uma sociedade, que um grupo vá entregar totalmente porque somos pessoas imperfeitas, lidando com outras imperfeitas. Mas eu queria que você anotasse isso bem na mesa dos seus pensamentos. Tem uma oração que Deus não fez. Jesus fez orações e nas conversas ele pode até nos ter chamado de nécios, tardios de coração. Mas uma oração ele nunca fez, ele nunca disse: Pai, me dê outros 12, esses aqui não dá. Não, muito pelo contrário. O texto diz que tendo-os amado, os amou até o fim. Cristo, ele afeta, mas o Deus que nós servimos é um Deus afetável. Ele se entristece conosco, ele se alegra conosco, ele se move no trono com as nossas ações e nos afetamos. E quando Deus me completa e me faz herdeiro, eu não preciso perder o sono por não ser conquistador. Assim a gente descansa, assim a gente segue por algo que já foi conquistado. Muito amor. Muito até amor amanhã, pra se vocês. Deus quiser. Casa, amores, até mais.